Olá, pessoal! Meu nome é Valéria Luz, sou farmacêutica e esse é o PodLight, um espaço para a gente falar sobre saúde, bem-estar e tudo que envolve esse assunto. Em entrevistas com profissionais da área da saúde, falando de maneira leve, bem light, fácil de entender, mas baseado em evidências e com a seriedade que o assunto pede. Por definição, saúde é um estado de completo bem-estar mental e físico, e não somente ausência de doenças. Pensando nisso, diga para você mesmo, como vai a sua saúde? Cada dia é uma oportunidade para tomar decisões que contribuam para a construção e manutenção da saúde ao longo do tempo. Saúde é algo que a gente cultiva diariamente. Hoje vamos falar de um assunto que está no dia a dia de todas as pessoas, que é uma condição comum da vida moderna. E muitas pessoas têm dúvidas sobre seus sintomas, causas, como gerenciá-lo e o que pode vir depois por causa dele. Vamos falar sobre estresse. E esse termo muitas vezes é usado de maneira equivocada. Usamos esse termo quando estamos ansiosos ou apenas quando estamos cansados. Nós precisamos entender como o estresse se apresenta no corpo para poder tratar e evitar problemas futuros. Então, vem comigo hoje aprender com um especialista nesse assunto, Dr. Milton César Rodrigues de Medeiros, que eu tenho a honra de receber hoje aqui para esse bate-papo. Seja bem-vindo, Dr. Milton. Muito obrigado. Quero agradecer o convite. Muito legal, um podcast de alta qualidade. E também lembrando que o pessoal do Projeto Sede, que é o projeto que a gente toca aí já há 3 ou 4 anos, vai estar acompanhando ao vivo. Como o celular está ficando um pouquinho distante, pode ser que o som não fique tão bom, mas depois a gente vai ter isso na íntegra. A gente vai ter o podcast inteiro na íntegra. Mas é uma honra saber que o meu povo, o povo do Projeto Sede, que está aí há tanto tempo, está aí acompanhando essa entrevista num podcast, que é o PodLight, que é um podcast diferenciado, com o objetivo de melhorar a saúde da população, com boas orientações e orientações baseadas em ciência. Isso aí. Isso é ótimo. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Então, o Dr. Milton é médico neurologista, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, membro da Federação Mundial de Neurologia, autor de vários trabalhos científicos neurológicos em periódicos e congressos nacionais e internacionais. E tem alguns livros publicados. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Estresse, o destruidor de vidas, Meditação e o cérebro, A chave para o conhecimento emocional, entre outros. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Milton. E para começar, o senhor poderia nos falar um pouco sobre a sua experiência como neurologista e como chegou a se interessar por questões relacionadas a estresse, saúde mental? Bom, o estresse realmente é um assunto que sempre me chamou muita atenção. Ao longo de tantos anos de neurologia, eu já tenho quase 30 anos da prática na neurologia, e eu sempre observei que o estresse era a causa de muitos problemas neurológicos, e quando não era a causa, sempre era um fator importante para piorar a situação, para piorar qualquer tipo de quadro clínico neurológico. A partir disso, eu comecei a me envolver mais no estudo profundo sobre o estresse. O primeiro livro interessante que eu acabei escrevendo sobre isso foi A chave para o conhecimento emocional, tentando mostrar para as pessoas como funciona fisiologicamente as emoções, e tendo esse conhecimento as pessoas poderiam então administrar melhor essas emoções, o próprio estresse, gerenciar melhor isso, né? E o livro mais importante sobre estresse foi o último que eu escrevi, que é Estresse, o Destruidor de Vidas, publicado pela editora Scortese, de São Paulo. E esse livro foi um desafio para mim, porque a editora
por uma questão até comercial, pediu para que eu escrevesse muita coisa em poucas páginas. E ficou um livro muito bom, onde a gente explica em detalhes o que é o estresse e como combatê-lo. E a sua relação com as doenças todas. Então, hoje, para a gente começar a entender um pouquinho sobre esse assunto, as pessoas muitas vezes se confundem, né? E a gente precisa saber o que é o estresse. Essa pergunta é uma pergunta muito boa, né? Na verdade, a gente tem dois tipos de estresse, né? A gente tem o estresse agudo, que é um estresse muito importante até para a evolução do ser humano, né? Que é aquela situação que funciona para proteção, que é a situação de luta ou fuga. Uhum. Então, se a gente imaginar na evolução humana, muitas vezes o homem, o Homo sapiens, lá na época das cavernas, ele precisava ter uma resposta fisiológica muito rápida para poder, por exemplo, se livrar de um animal feroz. Sim. Né? Então, o estresse agudo é uma reação em que se tem uma liberação de substâncias da suprarrenal, como adrenalina, noradrenalina, cortisol, e que muda o aspecto fisiológico da pessoa, com dilatação pupilar, desvio de sangue para a musculatura, para o coração. Né? A pessoa fica pálida porque o sangue sai da pele e vai para estruturas mais importantes, para luta ou fuga. Para o músculo, né? Para correr, se for o coração, caso. Sim, aumenta a frequência respiratória. Então, é aquela situação em que você fica tenso naquele momento para lutar ou para fugir. Uhum. Então, isso, em termos de adaptação, foi muito importante, é muito importante. A gente ainda precisa desse estresse agudo em muitas situações, né? Sim. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, cheio de perigos. Bom, esse é o estresse agudo, mas nós temos o estresse crônico, que é o grande problema. O estresse crônico é uma situação em que o indivíduo vive sob uma pressão, às vezes ele tem lá um chefe opressor, né, ou ele tem dificuldades financeiras, ou ele tem dificuldades de relacionamento na família, e isso vai trazendo um estado de adaptação, de alerta, não tão intenso quanto aquele do estresse agudo, Sim. mas que vai ficando, vai persistindo. E é esse estresse crônico que está relacionado a muitas doenças, inclusive doenças neurodegenerativas por diferentes mecanismos. Sim. Então, o estresse crônico ele precisa ser combatido, porque quando ele persiste, certamente ele vai trazer doenças do sistema imunológico, do sistema endocrinológico, do sistema nervoso, né, neoplasias. O estresse crônico realmente é um grande veneno. Porque o estresse crônico, então, é aquele que a gente vai aguentando no dia a dia. Perfeito. Né? Sempre, por exemplo, preocupado com o atraso, ou preocupado com chegar na hora, preocupado em fazer tudo rápido para dar conta de tantas tarefas, né? É aquela mãe que quer deixar o filho arrumado, a casa arrumada e ainda precisa atender o marido e tal. Então, assim, esse estresse crônico, constante, dia a dia, que vai exigindo no nosso corpo todos os momentos. É isso, perfeito. Né? É isso que vai fazendo com que a gente tenha o sistema de alerta ligado o tempo todo. Né? Porque tem um período de adaptação ao qual o organismo consegue lidar, né? Com o qual o organismo consegue lidar, mas chega um momento em que está liberando tanto cortisol, tanta adrenalina, que o organismo entra em falência. Então, aí vai se manifestar organicamente essa falência, com hipertensão arterial, arritmia cardíaca, diabetes, distúrbio de memória, que é uma coisa que eu ouço com frequência no consultório, Sim. em decorrência desse estresse crônico. Então, chega uma hora que o organismo ele pede uma ajuda, porque ele não consegue mais se adaptar àqueles fatores estressantes. Sim. Então, o doutor já falou um pouquinho sobre os sinais, os sintomas, né, que cada um deles vai tratando, vai aparecendo. Por exemplo, o estresse agudo, então, o sintoma dele é que você quer fugir, é isso? Ou lutar. Ou lutar. É o momento em que você fica com o organismo pronto para uma reação súbita e rápida. E se a gente não falar, então, de luta ou fuga, mas um estresse que na hora de uma prova, por exemplo, Então, eu uso esse estresse que é
Como se fosse um gatilho, né? Esse é um estresse agudo, né? Lógico que, por exemplo, aqui, né? A gente fica um pouco nervoso, né? Essa estrutura bonita aqui. Então, você tem um estresse agudo, só que gerenciável. Sim. Você tem um aumento de adrenalina, de cortisol, que até te ajuda. Melhora o seu foco, sua presença no agora. Então, o estresse agudo temporário, ele é até importante para o melhor desempenho. Sim. Que não tem nada a ver com estresse crônico, que é o do sofrimento diário, persistente, e que esse sim vai trazer problemas a nível de organismo como um todo, né? E aí os sinais e sintomas do estresse crônico que a gente poderia citar seria... O estresse crônico a gente pode citar vários aí, como hipertensão arterial, arritmia cardíaca, diabetes, pode exacerbar qualquer uma dessas patologias também. Se o indivíduo é estressado e é diabético, então esse estresse vai fazer com que a suprarrenal produza mais cortisol, vai aumentar ainda mais a glicemia. Se o indivíduo é hipertenso e fica estressado, ele produz adrenalina, a pressão fica mais alta ainda. Se ele é um indivíduo com uma tendência a ter uma doença autoimune, o estresse vai desencadear isso, como esclerose múltipla, artrite reumatoide, lúpus, enfim, uma série de doenças. Porque o estresse crônico ele interfere no sistema imunológico, ele faz uma quebra do sistema imunológico. Então, ele facilita infecções e facilita doenças autoimunes, em que o próprio organismo acaba produzindo anticorpos contra ele próprio, contra ele mesmo. E aí, então, esse estresse crônico ele está associado a muitas doenças. Ele está relacionado também à aceleração do envelhecimento. Hoje, quando a gente vê os grandes especialistas mundiais em medicina de longevidade, como o Dr. Mark Hyman, a doutora Anne Kenney, que são os pilares, quando a gente vai ver os estudos aos quais eles se focam, a maior parte é estudo de estresse. Porque o estresse contínuo, ele acelera o envelhecimento. Ele mexe, por exemplo, com a flora intestinal. Sim. Ele faz uma desbiose, aumenta a permeabilidade intestinal. Isso causa mais inflamação no organismo e acelera o envelhecimento. Encurta o tamanho dos telômeros, que é uma estrutura do DNA que está relacionado com regeneração celular. Então, o estresse crônico mal gerenciado, ele acelera o envelhecimento. E é nítido, a gente vê as pessoas quando passam por um período de estresse prolongado, às vezes até por uma detecção de uma doença, o quanto que a pessoa envelhece em pouco tempo, né? Por esse constante, essa interferência. Acho que tanto hormonal, do cortisol, né? O famoso cortisol, negativamente nesse processo do envelhecimento, né? Do ser humano. E então, o doutor falou que em algum momento ele sim pode ser benéfico. E quando que eu devo procurar um médico? Quando eu devo procurar ajuda para eu entender se o que eu estou sofrendo é um estresse? Porque as pessoas têm uma confusão, né? De achar que só é cansaço, ou as pessoas acabam não procurando por achar que, não, eu não vou procurar o médico porque estou estressado. Isso. Existe um preconceito, né? Sim. Da pessoa se achar até fraca. Imagina, não vou no médico por causa de estresse. Vou levando como dá. Sim. Né? Então, como você falou na abertura do programa, saúde não é simplesmente a ausência de doença, né? Então, esses conceitos de quando procurar o médico, quando procurar o neurologista, tem mudado muito. O Dr. Dale Bredesen, da Universidade da Califórnia, por exemplo, que tem um protocolo contra a doença de Alzheimer, ele sugere que todas as pessoas aos 45 anos procurem um neurologista para começar a fazer uma cognoscopia, que é uma avaliação neurológica para combater os fatores de risco para a doença de Alzheimer. O estresse aí talvez seja o número 1. Então, é muito importante as pessoas saberem que procurar um médico, procurar um neurologista, não é um sinal de fraqueza e não necessariamente ele precisa estar doente. Sim. Ele pode procurar para fazer prevenção. Isso é uma tendência, né? Uma mudança de paradigma. Sim. Hoje a gente vê a medicina do estilo de vida crescendo demais nos conceitos médicos. Dentro da Academia Brasileira de Neurologia, da qual eu faço parte, existe já um movimento, existe já um grupo em que nós estudamos medicina do estilo de vida.
para aplicar dentro da neurologia. Sim. Então, esse é um ponto. Tem que ir ao médico, sim, e fazer prevenção, mesmo ou principalmente antes de ficar doente. Bom, quem tem um estresse crônico, quando deve procurar um médico? Bom, eu acho que antes disso, a pessoa com estresse crônico, ela tem que ter esse conhecimento básico, que a gente vai tentar passar aqui, sobre controle do estresse. Tem que mudar o seu estilo de vida. Muitas vezes vai conseguir isso sem a interferência de um médico, apenas lendo mais profundamente sobre isso e seguindo. Por exemplo, esse livro, Estresse, o Destruidor de Vidas, ele tem dicas importantíssimas para a redução do estresse. Agora, se o indivíduo está estressado e aí ele começa a ter problemas mais profundos, como distúrbio de sono, como indisposição diária, uma ansiedade grande, porque estresse e ansiedade têm realmente uma correlação muito profunda. Se o indivíduo começa a ficar muito deprimido, sobrecarregado demais, ele acorda de manhã, ele não tem vontade de fazer aquilo que ele tem que fazer simplesmente porque ele sabe que vai ter uma pressão enorme sobre ele. Então vai mudando a qualidade de vida. Se o indivíduo é diabético e começa a ter um descontrole grande glicêmico por causa da sobrecarga do dia a dia, então essa é a hora de procurar realmente um médico. Mas mesmo quem não tem nada disso, já tem que saber lidar com o estresse, porque a gente vive num mundo em que o estresse é um fator presente o tempo todo. Né? Hoje está difícil da gente definir o que vem antes. Se é uma doença que vem antes e a gente fica estressado, ou se é o estresse que vem antes e a gente fica doente. Isso mesmo. Porque é uma coisa tão comum ao cotidiano da gente. Sim, porque o estresse, na verdade, ele piora qualquer doença. E aí tem muitos estudos. Por exemplo, eu já vi muitos estudos em câncer de mama. Como a evolução do câncer de mama naquelas mulheres que encaram a situação de forma ativa, proativa, correndo atrás do tratamento com uma força enorme, e aquelas que se entregam ao desânimo e ao estresse contínuo, da lamentação, da reclamação. A evolução é completamente diferente. Sim. Não depende só do quimioterápico, do radioterápico que vai ser utilizado, mas da maneira como se lida com o problema. E gerenciar estresse é fundamental para não piorar, porque, como a gente já falou, mexe com o sistema imunológico. Então, quem tem um câncer e é muito estressado, perde a capacidade imunológica. Isso facilita o crescimento de células neoplásicas. O doutor falou uma palavra que eu acho que é a chave do estresse, né? Que é o gerenciar. Gerenciar. Porque é impossível não sentir, não passar, pelo estresse. Então, acho que o segredo está aí, em identificar e gerenciar. E como que a gente faz isso? Então, nesse livro, eu coloco alguns pontos importantes, tá? Então, esse livro tão pequeno, ele foi fruto de muito estudo. Então, eu fiz uma avaliação grande dos estudos de estresse e principalmente de combate ao estresse. E aí, juntando tudo isso, eu cheguei aqui a algumas conclusões, que é o que eu utilizo na minha vida, no dia a dia, a minha esposa também, numa parceria, a gente consegue gerenciar muito bem o estresse. Então, o primeiro ponto importante, esses pontos não estão em ordem de importância, tá? Todos eles são importantes. O primeiro ponto fundamental é a atividade física. Exercício físico é de extrema importância. Por quê? Porque ele combate o estresse diretamente, na fonte. Quando você se exercita, você reduz o nível de cortisol. Você muda a sua fisiologia cerebral. Aumenta o nível de serotonina, de dopamina, de endorfinas, de fator neurotrófico derivado do cérebro, que são substâncias que equilibram o seu cérebro. Então, o exercício físico é extremamente importante. A Academia Americana de Neurologia, a própria Organização Mundial da Saúde, pede para que a gente faça pelo menos 150 minutos por semana de exercício moderado, que seria uma caminhada rápida. Isso é o mínimo. Então, esse é o item número 1 do combate ao estresse. O número 2 é a concentração plena no agora. É algo que a gente precisa treinar. É você prestar atenção naquilo que você está fazendo, no momento presente. Eu estou aqui, eu não posso estar aqui pensando no que eu vou fazer depois e remoendo problemas do passado, não. Eu estou aqui. Então, se manter no presente é fundamental.
E isso a gente treina no dia a dia para fortalecer o córtex pré-frontal à esquerda, que é uma área que precisa ser treinada como se fosse um músculo. Então, eu sempre oriento os meus pacientes a treinarem nas coisas mais simples. Então, por exemplo, o indivíduo vai almoçar. Ali é um momento pleno. Ele tem que prestar atenção no alimento, no sabor, na cor, na textura dos alimentos, né? E aquilo é um tipo de meditação até. Você vai tomar um banho, puxa, banho é concentração plena, né? A água quente tocando o seu corpo, o cheirinho do shampoo. Você tem que explorar essas sensações e estar presente naquele momento. Então, você vai treinando nessas coisas e, com o passar do tempo, você consegue fazer isso no dia a dia. Sim. Então, a gente está aqui, a gente está pleno, né? Quando você está trabalhando, você vai desempenhar a sua função de forma plena, presente no agora. Isso é um grande redutor de estresse, porque o estresse vem muito pela monkey mind, é a mente de macaco, né, que os budistas chamam. Mente de macaco, é como se o pensamento pulasse de galho em galho. Então ele não para, a mente não para. Eu estou aqui, mas vem uma coisa aqui, outro um problema aqui, outro acolá. E aí você vai ficando estressado, você vai liberando cortisol, vai liberando adrenalina e aquilo vira uma bola de neve e você fica estressado e predisposto a múltiplas doenças. A gente nunca está focado no presente, né? Está sempre pensando o que eu tenho que fazer daqui a pouco. E aí tem um grande filósofo, um grande líder, que é o Dr. Eckhart Tolle, que é um alemão, e ele preza por essa técnica da concentração plena do agora. Então eu tirei muito dos trabalhos dele para colocar nesse livro. Então esse é um ponto muito importante. O terceiro ponto é exaltação dos momentos felizes, dos momentos simples da vida e que são muito positivos. Porque as pessoas hoje em dia, elas têm uma tendência a exaltar muito aquilo que é negativo. E as coisas boas que acontecem no dia a dia, elas dão pouca importância, é como se fosse algo, né, insignificante. Agora, se uma formiga aparece aqui e atrapalha o meu ambiente, aquilo já me estressa, me irrita. Sim. Então, nesse livro eu tento explicar isso. A gente tem que treinar isso também. No dia a dia, quando você acorda de manhã, tem um sol lá fora, isso é algo para você aproveitar muito. Se é um tempo chuvoso, é algo para você aproveitar muito, né? Você está com a sua família, puxa, que coisa maravilhosa. Você brinca com o seu cachorrinho, aquilo é maravilhoso. Então, você tem que exaltar essas coisas simples, né? Agora, se alguém me fecha no trânsito, eu não vou exaltar aquilo. Eu tenho que manter a calma, tentar até ver por que o cara fechou. Será que ele está com pressa? Ele está indo para o hospital, ver alguém, sei lá. Mas o fato é que se eu ficar remoendo, se eu xingar o indivíduo e ficar remoendo aquela raiva, eu produzo cortisol e noradrenalina em excesso. Ou seja, eu estou me auto-envenenando. Eu nem conheço aquela pessoa e eu estou me destruindo por causa dela. Então, esse conhecimento ele é fundamental. Fundamental. Né? Eu, nessa caminhada de mãe, um dia eu muito estressada, né, com problemas com filhos e às vezes as crianças brigam e tiram a mãe do sério, eu escutei do meu pai a seguinte frase: dê importância ao que tem importância. E aquilo eu peguei para mim e eu carrego no meu dia a dia. Então, seja no trânsito, seja quando os meus filhos estão me dando algum trabalho, eu penso, isso é importante? É uma coisa corriqueira que eu posso relevar? Ou é uma coisa que eu tenho que parar e interferir, né? E resolver e às vezes sofrer por aquilo, né? Porque se eu sofro por algo que não tem importância, é como o doutor falou, né? É um veneninho que a gente está tomando, né? Pequenas doses. E mesmo no caso, eu como farmacêutica, a gente acredita que a homeopatia funciona. Em doses homeopáticas, a gente fala. Porque a diferença do que mata e do que faz bem está na dose. Na dose. Né? Então, com certeza, quando a gente aprende a viver valorizando as coisas positivas, que não é fácil, né, doutor? É uma questão de treinamento. Isso também é treinamento. Eu falo que o cérebro todo funcionamento dá pra gente treinar, né? Essa positividade. É como se fosse um músculo, né? Se você treina, ele fica hiperativo. Se você não treina, ele vai atrofiando.
né? E esse treino, ele é da tentativa diária de você melhorar. É sempre um processo, né? E aí vem o quarto ponto importante, que é a meditação. A meditação é fundamental, né? Que parece ser algo místico, mas eu escrevi um livro sobre a meditação. Sim. E a função cerebral. A meditação, ela saiu do campo do misticismo já há bastante tempo e caiu no campo da ciência, porque é um fator importante em tratamento de múltiplas patologias, como coadjuvante, né? Então, o treino da meditação, que parece ser algo tão difícil, mas não é. Contato com a natureza é fundamental, né? Apreciação de arte, essas coisas que fazem você relaxar, né? Respiração consciente. O doutor falou sobre a meditação. Para o ouvinte entender aqui, o que eu posso definir como meditação? Porque às vezes a gente comenta sobre meditar, a pessoa fala assim, eu faço minhas orações. E eu sempre fico pensando nisso, né? Será que o tempo que eu estou fazendo as minhas orações, eu também estou meditando, né? Porque assim, a gente fala meditar na palavra, mas é isso que a ciência quer dizer também? Muito bem colocado. Porque meditação é a concentração plena em algo cíclico, né? Então, por exemplo, na respiração. A meditação mais comum que a gente pratica é concentração plena na respiração. Inspiração, expiração consciente. Isso parece bem tranquilo, não é, porque você começa a fazer e aí os pensamentos vão aparecendo, as sensações vão aparecendo e aí as pessoas desistem. Onde está o grande erro? Porque, na verdade, se você insistir, com o passar do tempo, esses pensamentos vão diminuindo, né? Você põe lá seu reloginho, 20 minutos para concentrar na minha respiração. Tá, e aí 20 minutos vai tocar o despertador. Primeiro dia você fala, puxa, não rendeu. Tudo bem, vai para o segundo dia. Os pensamentos aparecem. E aí o que você tem que fazer? Você observa esses pensamentos e deixa eles embora, como se eles não te pertencessem. E aí você volta para a respiração. Aparece outro pensamento, tudo bem, observa, deixa ele, volta para a respiração. É um ato contínuo de voltar para a sua concentração. Então, quem insiste nisso acaba, obviamente, tendo uma redução desses ruídos, desses pensamentos que aparecem. A oração, ela não deixa de ser uma meditação, né? Nesse livro eu coloco a importância da meditação na raiz de todas as religiões, inclusive do cristianismo. Isso foi se perdendo muito, principalmente no cristianismo, né? Nas religiões orientais, a meditação está mais presente. Mas uma oração, rezar um terço, por exemplo. Mas realmente rezar o terço, não ficar ali nas contas, mas pensando nas contas que tem que pagar, né? Então, agora, se o indivíduo consegue uma oração em que ele fica pleno naquilo, ele não desvia o foco, ele não chegam outros pensamentos, ele vai evoluindo naquilo. A oração é uma meditação, é uma espécie de meditação. E a meditação é interessante porque ela muda a fisiologia cerebral, né? Hoje a gente tem ressonância magnética funcional para mostrar isso, que quando você está meditando ou você está orando profundamente, você muda radicalmente o metabolismo cerebral. E tem um impacto enorme na saúde, né? Quando você consegue... Fantástico. Fazer isso e consciente. Mas é um treinamento, porque o doutor estava falando e eu fiquei aqui pensando comigo, né? Rindo por dentro, porque eu falei... Ele falou 20 minutos, gente, de meditação. O relógio, quando ele me avisa aqui que é para ter 1 minuto de respiração plena, eu coloco 1 minuto. Eu não consigo terminar 1 minuto de respiração. Porque daí o telefone toca ou você... E eu já me disperso e eu falo... Gente, 1 minuto eu não consegui. Mas eu tô nessa busca. Eu acho que eu acho que é uma busca para a gente evoluir, né? E nesse momento da meditação, da respiração consciente, você tem que procurar um lugar confortável, sem barulho, sem interferência do celular. É um tempo que você tem para você, né? Não pode ter esses barulhos externos, né? Essas funções externas te incomodando. Então não pode ser aquela paradinha ali no semáforo. Não, no semáforo pode ajudar. Eu estava vendo num livro do Daniel Goleman, que é o grande guru da inteligência emocional, ele contando uma história que ele tinha um encontro com o Dalai Lama e ele estava na Índia e ele estava num táxi e aquele trânsito terrível e ele tinha que pegar um trem e ele estava atrasado e ele começou a ficar desesperado.
Primeiro que ele já estava nervoso porque ia encontrar o Dalai Lama. Sim. E aí ele colocou uma coisa em prática, que ele tinha aprendido com o próprio Dalai Lama, que era a respiração consciente. Então ele parou, ele começou a respirar, prestar atenção na respiração dele, e ele foi se acalmando. Isso. E acabou dando tudo certo, ele pegou o outro trem e tal. Então, essa respiração consciente, ela pode funcionar no trânsito, sim. Sim. É aquela história que os nossos pais, avós falavam, não, conta até 10. Aquilo ali era uma forma sábia de falar, ó, para, relaxa, não toma a decisão agora que você está nervoso. Então, hoje a gente sabe que é concentração plena na respiração, respiração consciente. Sim, para, calma, respira, né? Isso, para dar conta daquele momento, né? E então o estilo de vida que a gente tem levado tem impactado, né, nesse aumento do nosso próprio estresse, que ele já é uma realidade. O estresse já é uma realidade. E aí a gente chega a ter um estilo de vida que não está nos ajudando, né? A correria, não fazer atividade física, não se alimentar direito, não prestar atenção na alimentação, né? E isso pode aumentar o risco, então, das doenças cerebrais, em especial. Sem dúvida. Eu tenho estudado muito a doença de Alzheimer já há um bom tempo, porque no consultório eu tenho muitos pacientes com Alzheimer e me entristece muito a evolução. As pessoas vão piorando gradativamente. O tratamento é pouco eficaz ou nada eficaz, na verdade. E a gente vê o paciente piorando e a família sofrendo demais. Acaba produzindo desestrutura na família, acaba produzindo doenças nos familiares mais próximos, porque alguém com Alzheimer na família traz um estresse muito grande. Bom, o tratamento está muito aquém de ser satisfatório, né? Agora, recentemente, foi publicada uma revista com anticorpos monoclonais nos Estados Unidos, que reduziu um pouco a evolução naqueles pacientes em que começaram a usar de uma forma muito precoce da doença, teve uma redução da evolução, mas um remédio caro, com um risco maior, né? E tiveram mortes nesse estudo, então agora vai para outra fase de estudo. Pode ser que a gente tenha esse remédio daqui a algum tempo, mas longe de ser o ideal. A imprensa leiga trouxe isso como sendo a cura do Alzheimer e nós estamos muito aquém da cura do Alzheimer. E, desculpa, Não, pode falar. Eu ia falar só para a gente esclarecer, assim, né? O que eu identifico como Alzheimer? A doença de Alzheimer, ela começa com um declínio cognitivo, principalmente a parte da memória. O interessante é que a gente sabe hoje que a doença de Alzheimer, ela se inicia cerca de 20 anos antes do primeiro sintoma, do primeiro distúrbio de memória. É por isso que a medicina do estilo de vida é importante. Hoje a gente sabe que a doença de Alzheimer tem pouco a ver com genética e muito a ver com construção. Nós construímos a doença de Alzheimer com erro de estilo de vida. A gente constrói a doença de Alzheimer com estresse excessivo, sono inadequado, isso é um fator muito importante, alimentação errada, que a gente pode falar um pouco sobre isso, e a falta de exercício físico, sedentarismo, falta de socialização de qualidade e as substâncias tóxicas externas, como o cigarro, por exemplo, que aumenta muito o risco de doença de Alzheimer. Então, é uma doença construída. Né? Mesmo aqueles pacientes que têm uma tendência genética, né, que hoje a gente pode estudar geneticamente, a gente estuda a apolipoproteína E4 e a gente vê qual a tendência de ter Alzheimer ou não. Agora, se esse gene vai se expressar ou não, depende do estilo de vida, que é a epigenética. Né? Hoje a gente sabe que genética não é destino. Na verdade, a gente pode mudar essa expressão gênica para mais ou para menos. Né? Os estudiosos em longevidade mostram hoje que metilação de DNA é o que vai determinar se você vai expressar um gene de uma doença grave ou não. E essa forma de expressão vai ser ou para você acelerar a doença ou para você não ter a doença. Isso depende do seu estilo de vida. Mas hoje qualquer
indício, então, porque o doutor falou 20 anos antes. Então, as pessoas hoje, com 40 anos, já começam a falar: eu tô tão esquecida, será que... Né? A gente já começa a ficar pensando, será que eu vou, né? Sim. Lá na frente? Porque já é uma coisa que começa a assustar, né? Já começa a assustar. Só que isso é muito importante. No meu consultório, talvez seja a queixa mais comum. As pessoas me procuram porque tem distúrbio de memória e tem medo do Alzheimer. Então, tem que lembrar que nem todo distúrbio de memória é doença de Alzheimer. Existem muitas causas para distúrbio de memória, como, por exemplo, ansiedade, depressão, o próprio estresse crônico, né? Alguns distúrbios metabólicos, como distúrbio de tireoide, por exemplo. Então, nem tudo que é distúrbio de memória é doença de Alzheimer. Né? A própria correria do dia a dia, que a gente não está presente no momento, né? Sim, sim. Você almoça pensando já no que você tem para fazer e você nunca está no presente, vivendo o momento. A falta da concentração plena no agora. Então, isso é importante, né? Saber que começa muito antes a doença, por isso essa orientação de, aos 45 anos, já procurar um neurologista que estude prevenção para começar a fazer a profilaxia, né? Uma profilaxia, entre aspas. Isso é uma mudança de paradigma, né? E eu sei que isso vai mudar muito em breve, né? O meu filho, o Miltinho, que deve estar assistindo ali, ele faz medicina no Rio de Janeiro e ele já está num projeto de pesquisa mostrando uma associação do distúrbio de sono com doença de Alzheimer. Então, prezar por um sono de qualidade é algo extremamente importante para quem não quer ter doença neurodegenerativa. Quando o doutor fala distúrbio de sono, seria dormir pouco, dormir picado, aquele sono que, né, você acorda muitas vezes, ou aquela pessoa que passa a noite em claro mesmo, uma insônia? Então, a insônia ela tem uma classificação, né? Ela pode ser uma insônia inicial, que muitas vezes está associada à depressão. Então, a pessoa não consegue pegar no sono. Ela deita e dá 2, 3 da manhã, ela está rolando para lá e para cá e não pega no sono. Quando ela dorme, já está na hora de acordar. Essa é a insônia inicial. Tem a insônia de manutenção, que pode estar associada à depressão ou ansiedade, ou erro nas medidas de higiene do sono, em que o indivíduo pega no sono e ele fica acordando. Aí fica um sono não reparador. No dia seguinte ele se sente cansado, indisposto. E tem a insônia terminal, que é aquela pessoa que tem um sono danado, deita, dorme, mas acorda muito cedo, 2, 3 da manhã, 1 da manhã, ele está acordado e ele não dorme mais. Essa é a insônia que geralmente está associada a transtorno de ansiedade. Todos esses distúrbios de sono predispõem à lesão cerebral com o passar do tempo. Por quê? Hoje tem o conceito bem recente de sistema linfático, que é um sistema cerebral de eliminação de toxinas. Então, quando você está dormindo nas fases mais profundas do sono, as fases 3 e 4, você ativa esse sistema linfático e você elimina toxinas. Inclusive a proteína beta-amiloide, que é aquela proteína que se acumula no cérebro de quem tem doença de Alzheimer. Quem não dorme bem, acumula essa toxina e com o passar dos anos tem uma chance maior de ter declínio cognitivo. Mas então, quem tem a genética ou quem vai desenvolver Alzheimer é um fator, no caso, determinante. Sim, eu sempre dormi, sempre dormi mal. Quer dizer que eu vou lá na frente... É um risco maior. Isso que você falou é fantástico, porque eu vi um artigo essa semana da Neurology sobre isso. Justamente que os pacientes com apolipoproteína E4, né, que é o marcador para a doença de Alzheimer, que tem o distúrbio de sono, eles têm uma chance muito maior de desenvolver a doença de Alzheimer. Então, um fator de risco importante. Todo mundo tem que prezar por um sono de qualidade. Nós já fizemos várias lives sobre medidas de higiene do sono, que são medidas gerais para que todos possam dormir melhor. Sim. O que o doutor, então, indica aí, né, para a gente falar dessa higiene do sono? Quais seriam as dicas? Então, tem básicas, algumas dicas, né? Na verdade, são muitas, né? Mas eu vou tentar resumir algumas, né? A primeira é evitar a substância estimulante, né? Para quem não tem um sono bom, tá? Então, o café, por exemplo, né? O café, ele gruda nos receptores de adenosina e ele fica ali até por 6 horas. E isso impede o sono. Então, o café, o ideal é que a gente tome só até meio-dia e não mais.
os estimulantes de maneira geral, né? Nem vou falar aqui de refrigerante, porque refrigerante é tão maléfico que, né, nunca, né? Mesmo quem durma bem. Refrigerante é tudo de ruim, qualquer um deles. Uma outra coisa importante é a prática da atividade física, que não seja perto da hora de dormir, porque senão a liberação de algumas substâncias deixa a pessoa também mais estimulada. Mas o exercício físico é fundamental. Não ficar rolando na cama. Se você deita na cama e não consegue pegar no sono, levante. Não fique associando a cama ao momento ruim de não conseguir dormir. Levanta, vai fazer algo relaxante, lê alguma coisa leve, ouvir uma música tranquila. A hora que o sono voltar, você vai para a cama. Deitar e acordar no mesmo horário, ter um ritmo, né? Mesmo que eu não consiga dormir, eu vou dormir às 10, mas aí eu rolo na cama, aí no outro dia às 6 eu tenho que acordar. Mas eu tô com sono. Mesmo assim, você acorda. Sim. Na outra noite você vai dormir às 10 de novo. Vai chegar uma hora que esse ciclo ele vai se arrumar, né? Se tornar o habitual. Sim, o ritmo circadiano, né? Outra coisa muito importante é que quando a gente não consegue dormir, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quarto. Como é o quarto? Então, o estímulo luminoso, né? Porque a gente sabe que para dormir é muito importante a produção da melatonina pela glândula pineal. Sim. E essa melatonina ela só é produzida no escuro total. Então, o indivíduo fala, não, mas eu só tenho uma luzinha vermelha do relógio lá que pisca. Isso já é suficiente para atrapalhar. Sim. A gente tem que tirar todo o estímulo luminoso do quarto. Não pode ter barulho. E aí vem o maior problema de todos, que são as telas, né? Então, se você fica ali vendo o celular antes de dormir, aquela luz do celular, ou do laptop, ou da própria televisão, vai impedir a sua pineal de produzir a melatonina. Sim. Isso atrapalha seu sono. Então, pelo menos umas 2 horas antes de dormir, o ideal é que você se livre das telas. Sim. Né? Isso é um detalhe importante. E aí o paciente chega lá na farmácia e quer aumentar a dose da melatonina. Mas ele não desliga o celular. Aí ele toma melatonina, ele já tá lá querendo tomar 10 miligramas de melatonina, e porque ele fala assim, nossa, para mim não funciona. Mas não fez a adequação, né, necessária, não fez a lição na luz, de casa. Né, a lição de casa, mesmo. né? Perfeito. Não é fácil a gente influenciar as pessoas, porque os hábitos ruins estão muito intrínseco, né, doutor? E a gente às vezes quer informar, mas se a pessoa do outro lado não acolher e fazer a parte, aí não funciona, né? Por isso da importância de um podcast como esse seu, né? Que é sério, que é baseado em evidências, né? É bacana a gente falar sobre tudo isso, porque às vezes uma coisa tão comum que é uma luzinha hoje, até da televisão, né? Que fica aquela luzinha vermelha, ou do ar-condicionado que fica piscando às vezes. Sim. Né? As pessoas não se atentam. E aquilo, a hora que você dá aquela acordada de madrugada, te estimula. Sim. Né? E as pessoas não dão valor. É isso mesmo. No caso da alimentação, qual é o impacto da alimentação na gestão do estresse, né? Que a gente saiu um pouquinho do estresse, falou agora do Alzheimer, e na saúde cerebral? O doutor falou que o exercício físico, os hábitos, a alimentação, mas qual é o impacto da alimentação? Né? Hoje, os trabalhos da Cleveland Clinic, né, com o Dr. Mark Hyman, que é a grande especialidade, é quem a gente segue mais. Quando ele coloca sobre destruição celular, quando ele coloca sobre risco de Alzheimer, quando ele fala para a gente sobre como reduzir a velocidade de envelhecimento, a primeira coisa que vem à mente é o tipo de alimentação. Então, isso é fundamental, né? A gente poderia fazer um podcast só sobre isso. Eu vou só dar uma resumida aqui. Mas, basicamente, é o seguinte. Os carboidratos de alto índice glicêmico, eles são catastróficos. Porque hoje, por exemplo, a doença de Alzheimer, a gente sabe que tem muito a ver com neuroinflamação. Sim. E os carboidratos de alto índice glicêmico, eles aumentam essa inflamação, né? Então, você come lá um doce, um açúcar,
né? Um açúcar refinado, você faz uma absorção grande de glicose, você faz uma produção alta de insulina. Essa insulina alta, ela tem que ser eliminada, ela é eliminada pela enzima degradante da insulina, que é a mesma enzima que degrada a proteína beta-amiloide lá da doença de Alzheimer. Então, você desvia para cá a enzima e acumula proteína beta-amiloide, aumenta a chance de Alzheimer. Esse açúcar em excesso, com a insulina em excesso, ele é mal absorvido porque a célula vai ficando resistente à insulina. Aí, esse açúcar em excesso, o fígado acaba transformando em gordura. Essa gordura, principalmente abdominal, ela vai produzir um monte de interleucina pró-inflamatória, como interleucina 6. Então, inflama, diminui BDNF, reduz tamanho de cérebro por morte neuronal. Ou seja, o açúcar, ele é uma catástrofe, né? Então, evitar açúcar é fundamental, gente, é fundamental. Isso é um conceito moderno, que vai demorar para ser realmente instituído, porque a gente tem a indústria do alimento que é muito poderosa. Sim. Além do açúcar, a gente tem as farinhas brancas, né? O amido, ele é também de alto índice glicêmico, e talvez o pior de todos seja mesmo o trigo. O trigo tem amilopectina A, que é um carboidrato de altíssimo índice glicêmico, e também tem o problema do glúten, né? Tem uma briga grande, mas a gente sabe que é modificado geneticamente. A gliadina, que é a proteína do trigo hoje, ela está totalmente modificada. Da década de 60 para cá mudou radicalmente. E esse tipo de gliadina, esse trigo, ele destrói a parede intestinal. Ele aumenta a permeabilidade intestinal, faz você absorver um monte de coisa ruim. Que não deveria. E aí você mantém uma inflamação contínua que vai predispor à destruição de neurônios. Além de outras coisas, muitas outras coisas. Então, a redução ou retirada do açúcar e do trigo, fundamental. Isso aí não se discute mais. O amido tem que diminuir muito, né? Então, você fala, não, então eu vou comer bastante tapioca que não tem glúten. Mas tem um índice glicêmico alto também. Então, você tem que diminuir isso. E o outro grande problema são os ultraprocessados. Nos últimos 10 anos, nós tivemos um aumento de 60% dos casos de câncer de intestino, né? E a culpa está caindo para os ultraprocessados. Então, quando você compra lá uma bolachinha de pacote, um salgadinho de pacote, um embutido, algo enlatado, tudo isso aumenta a chance de inflamação e de câncer e de doença de Alzheimer e de doenças autoimunes. Então, esses 3 alimentos a gente deve evitar, né? O amido, ou pelo menos reduzir muito. O amido, principalmente o trigo, o açúcar, os ultraprocessados, né? As gorduras trans, que geralmente estão nos ultraprocessados. Isso aí é terrível. Teria mais coisas para evitar, mas eu acho que essas são as principais. E o que a gente deve comer? Porque tem esses alimentos que eu disse aqui que são pró-inflamatórios. Mas tem os alimentos que são anti-inflamatórios, que são os fitonutrientes. Aí são as verduras, os legumes, as frutas, que acabam tendo um poder fantástico para mudar a flora intestinal, para produzir a eubiose, para aumentar o número de bactérias boas, das bacteroidetes, que diminuem a inflamação. Outra coisa são as oleaginosas, como castanhas, nozes. O azeite de oliva extra virgem é fantástico, né? Uma ação anti-inflamatória, cheia de fenóis, cheia de substâncias antioxidantes. Desde que um bom azeite, né? Um azeite de oliva extra virgem de boa qualidade. Que a gente vê, às vezes, passando no jornal, né? O pessoal invasando no quintal de casa e coloca para vender, para enganar a gente. Infelizmente, E eu acho que a maior parte, né, dos azeites de oliva do mercado, eles não são tão adequados, né? Mas, enfim, o azeite de oliva extra virgem de boa qualidade, ele é um medicamento, né, praticamente. Então, basicamente é isso, é tirar os carboidratos de alto índice glicêmico, ou diminuir muito o açúcar, trigo, os ultraprocessados, e aumentar o consumo dos vegetais. É desembalar menos e descascar mais. Isso aí. E como é difícil, né? Nessa vida corrida que a gente quer tudo rápido, né? Fazer o almoço, a janta, prático, né? Compra ali o congeladinho no mercado, desembala e aí já tem um joga plástico na air fryer. lá com bisfenol, que é uma substância que destrói equilíbrio hormonal, né? Ou seja, se a gente não tiver o conhecimento, a gente
vai ter Alzheimer, com certeza, né? A gente vai viver muito menos. É isso aí. A prevalência de Alzheimer está alta. A tendência é ir crescendo, mesmo porque a expectativa de vida tem aumentado, né? Apesar de que de tanto errar, aquele aumento progressivo de expectativa de vida está começando a diminuir agora. Esse é um fenômeno evidenciado nos Estados Unidos já nos últimos 5 anos. A expectativa de vida começou a diminuir. E por conta desses erros gerais, de estresse, de sono inadequado, de falta de exercício físico, de excesso de peso, de alimentação inadequada, de falta de socialização e uso de substâncias externas agressivas, como álcool excessivo, cigarro. E as cidades grandes, né, com toda a contaminação no ar que a gente vive, às vezes a gente tem até em casa. Tem uns anos já que eu parei de usar esses veneno de tomada, né? Ou mesmo esses aromatizadores de ambiente que coloca na tomada e que fica ali liberando, muitas vezes, compostos que vão causar essa inflamação, né? Porque a gente inala, vai para o nosso pulmão, né? Sim. Substâncias que não deveriam estar Isso, entrando em contato com a gente, né? E o doutor usa suplementos para prevenção? O suplemento, ele faz parte hoje da cognoscopia do Dr. Dale Bredesen, né, da Universidade da Califórnia. Só que essa suplementação ela tem que ter critérios. Hoje a gente sabe que a deficiência de algumas vitaminas e de alguns minerais está relacionada ao declínio cognitivo. A perda neuronal, a atrofia cerebral. Está relacionada a doenças autoimunes, por exemplo. Mas é muito importante fazer a dosagem dessas vitaminas e desses minerais para depois fazer a suplementação. Hoje, eu particularmente uso um protocolo mesmo de uma universidade americana e a gente faz a suplementação de acordo com aquele protocolo. Eu pego muitos pacientes com excesso de vitaminas, tá? Principalmente vitamina D. A população brasileira ela tem uma característica de baixa vitamina D. Inclusive, a gente fez um protocolo, né? Eu tive na Suíça há algum tempo, por conta de um trabalho de neuromodulação que eu tinha apresentado. E lá eu conheci, na Universidade de Berna, um protocolo relacionado à proteção cognitiva. E tem as características da população. Quando chegou aqui no Brasil, eu elaborei o meu próprio protocolo voltado para a população brasileira. E uma coisa muito importante que a gente viu é que a população brasileira tem uma deficiência de vitamina D, de maneira geral. A gente tem muito medo do sol aqui. E realmente o sol, nos picos, ele é muito perigoso. Na Suíça, que tem pouco sol, né, que quando eles têm o inverno é só noite, aí quando tem o verão eles aproveitam aquele sol da forma mais intensa possível, eles têm menos deficiência de vitamina D do que nós temos aqui. Só que o que eu observo no consultório é que muita gente vem tomando sem critério. E às vezes você vai dosar o nível sérico, está elevado, às vezes faz calcificação renal, faz cálculo renal. Então, é ótimo a suplementação, mas tem que ser feita com critério. Sim. E tem a ver com a sua alimentação, né? Porque às vezes a pessoa quer suplementar e não cabe na sua alimentação, né? Perfeito. O fato de ir no médico, eu acho que nunca pode ser algo sozinho, né? Quem identifica o problema e tem a condição de ter um acompanhamento com um nutricionista junto, eu acho que fica perfeito o casamento, né? Porque se a gente precisa cuidar da alimentação para não envelhecer ou para não adoecer, a gente precisa estar com o médico andando junto ali com, né, um acompanhamento nutricional, né? Nesse protocolo nosso, é um trabalho que a gente está fazendo já há alguns anos e com resultado muito bom. Eu tenho um nutricionista que certamente está assistindo, que é a doutora Fabíola Oliveira, excelente. E é por aí, porque a maior biodisponibilidade de vitaminas e minerais é justamente da alimentação, né? A suplementação nem sempre é necessária. Sim. Né? E quando ela é necessária?
O que o doutor gosta na sua prática de suplementar, né? Que vai fazer a diferença, que vai, na sua prática clínica, o senhor já identificou que realmente faz a diferença. Sim, isso aí já é meio que uma unanimidade, né? Tem algumas vitaminas e minerais que, quando estão em baixa, realmente levam a uma redução de metabolismo cerebral, levam também a redução de trofismo neuronal, né? Então aumenta a chance de atrofia cerebral, declínio cognitivo. Os principais são, primeiro, a vitamina D. Eu acho a vitamina D fundamental, a gente tem que repor para quem está faltando. Eu tenho um número grande de pacientes com esclerose múltipla que estão indo muito bem usando os imunomoduladores, que são os remédios específicos, mas todos fazem uma suplementação perfeitinha de vitamina D. Os meus pacientes com esclerose múltipla estão indo extremamente bem. Então, vitamina D é algo fundamental. E quando falta vitamina D é um cofator para a síntese de serotonina. Sim. Então, às vezes, a pessoa está deprimida, não é porque a vida está batendo nela. Às vezes ela está deprimida porque está faltando vitamina D. E antigamente as pessoas passavam a vida inteira sem nem saber que isso existia, né? Sem fazer nenhum tipo de suplementação. As vitaminas do complexo B são fundamentais, né? Principalmente B6, B12 e a B9, que é o ácido fólico. Essas aí são importantes porque quando elas estão baixas, sobe a homocisteína. A homocisteína é um marcador de risco de derrame, de infarto, de doença de Alzheimer. E às vezes só com alimentação a pessoa não consegue. Então você vai lá, dosa, vê a homocisteína alta, faz uma reposição, fantástico. Né? Dos minerais, a gente presta muita atenção no zinco e no magnésio. Né? Eu acho que essas são as principais. Aí depois a gente vai mais para as coisas específicas, né? Às vezes tem um distúrbio cerebelar de equilíbrio, a gente acha alguma deficiência de vitamina E, e aí a gente vai, então, individualizando, né? Isso é muito importante. Sim. Eu gosto muito dessa área de suplementação. Uso muita coisa, gosto muito da coenzima Q10. Sim. O ômega 3... Perfeito. Que eu acho que a gente não tem também na nossa alimentação, a gente não tem disponível, né? Eu não tenho o hábito de comer peixe, nem tenho... Comer salmão com frequência. A facilidade. Então, lá em casa, até minhas crianças já entraram nessa onda. O ômega 3 é algo que vai para todo mundo, da criança ao adulto. Eu acredito que tem feito muita diferença. E por quê? Quando, nos casos das doenças, às vezes só o medicamento também não vai ser o suficiente, né, doutor? Sim, tomar um solzinho é fundamental, né? Antes das 10 ou depois das 4, né? É o que o doutor falou da vitamina D, que antigamente não era nem falado, mas é porque também o pessoal tomava mais sol. Tomava muito mais sol. Né? A gente era muito mais solar. Sim. A gente estava mais exposto e hoje... Se você vai se expor ao sol, você se lambuza de protetor solar. Do câncer de pele, que é uma realidade, é um risco. E a vitamina D não consegue exercer ali o seu papel. A gente vê ali nas zonas azuis, por exemplo, né, que são locais do mundo onde tem uma grande quantidade de centenários, né, na Sardenha, por exemplo. Tomar sol é uma característica, porque os pastores subiam aquelas montanhas atrás das suas ovelhas, né? Chegando em casa, comiam as coisas mais saudáveis possível, inclusive peixe, né? Com ômega 3. Então, a vida foi evoluindo, mas uma evolução que não é legal, né? Nessas zonas azuis que a gente tem lá na Sardenha, tem na Grécia, tem na Costa Rica, tem em Loma Linda, nos Estados Unidos. Nesses lugares, essa característica da longevidade ela já está diminuindo, porque... Está chegando... A tecnologia. A tecnologia, na verdade, está chegando as lojas de fast food, né? Os restaurantes de fast food, né? Okinawa, no Japão, onde eles consomem muito peixe, onde eles se socializam muito, né? E aí o número de centenários era muito grande, né? Mostrando a importância do relacionamento com a criação dos moai. Eles juntavam lá 5 amigos da infância que se apoiavam uma vida inteira. Então, eles tinham uma relação social muito forte. Em Okinawa, eu acho que ainda persiste muito disso. Mas na Sardenha, até onde eu estou sabendo, já começou a ter uma mudança. Então, as pessoas não estão precisando mais cozinhar artesanalmente, né? O indivíduo vai ali na esquina e compra um
vai no mercado e compra um congelado. Então, essa evolução, ela, na verdade, não foi uma evolução para o bem, né? A gente tem piorado muito como humanidade, infelizmente, né? Sim, é uma evolução que facilitou muito a vida, né, do ser humano em todos os aspectos. A gente hoje anda de carro, né? Hoje o Uber está aí tão disponível e fácil para todo mundo. Ninguém mais precisa perder tempo cozinhando, porque está tudo muito disponível. E essa evolução, nesse sentido de facilidades, fez com que a gente... Então, esse tempo que aparentemente você ganha com congelado e com Uber, você não está ganhando tempo, você está trabalhando mais, né? Você usa esse tempo para ficar mais estressada, né? Então, é uma evolução realmente ruim. Antigamente era diferente, as pessoas precisavam fazer a comida. E aquele momento de fazer a comida geralmente juntava a família. Era quando se conversava, né? Quando se socializava. Sim. E essa história de socialização, tem a doutora Gil Livingston na Inglaterra. Ela fez um trabalho muito legal mostrando os fatores de risco para Alzheimer. E a parte de socialização é uma das principais. Olha. Aí muito interessante que a ex-primeira-ministra britânica, Theresa May, em 2018, ela criou o Ministério da Solidão. Era um ministério voltado para estimular a socialização dos britânicos. Por que fizeram isso? Porque eles começaram a evidenciar em estudos que a solidão trazia um prejuízo muito grande para o sistema público de saúde. Porque as pessoas solitárias ficavam muito mais doentes do que aquelas que tinham um convívio social, um convívio familiar regular, importante, né? Então, a gente foi piorando. Hoje, a tendência é o isolamento. Sim. Né? Então, na Europa, por exemplo, hoje em dia, o número de solteiros que moram sozinhos é enorme. No Japão, é fantástico. No Japão tem um fenômeno de pessoas que morrem e são encontradas muito tempo depois dos seus apartamentos. Né? O primeiro caso descrito aí que chamou muita atenção foi em 2000. Um indivíduo aposentado, ele morreu e 3 anos depois descobriram o corpo dele no apartamento. Porque até então, como ele pagava tudo em débito automático, ficou ia lá pagando, né? Família não ia ver. Aí quando acabaram as economias, é que descobriram, foram atrás, né? E aí encontraram lá o cadáver. Mas eu vi lá depois uma estatística de 2018, muita gente no Japão foi encontrada assim. Então é uma tendência do isolamento, coisa absurda. Cada um vivendo o seu individual, né? E não olhando o que está acontecendo em volta. Isso, e o ser humano não foi projetado para isso. O ser humano é um animal social. Muito importante, até na evolução, né? Quando os homens saíam para caçar em grupo e as mulheres ficavam cuidando ali da prole, uma conversando com a outra e fofocando. Fofocar é extremamente importante para a ativação cerebral. Vai dizer que é saudável agora, doutor? É saudável. O que não é saudável é você ficar isolada. Isso não é saudável. Mas a conversa, né, a fofoca e falar e ativar os 2 hemisférios cerebrais e dar risada e ficar meio chateado... Isso é o que faz o ser humano seguir, é o que faz a gente evoluir, né? Agora, a solidão, não. A solidão, ela traz doença. E por isso que hoje, nos fatores de risco para a doença de Alzheimer e para doenças neurodegenerativas e para aceleramento da velhice, a solidão é um fator importante. Entendi. O doutor falou que o ser humano, ele é um ser social, né? E hoje a gente tem uma vida conectada, né? Pelas mídias sociais. Só que, ao mesmo tempo, essa mídia que é social está fazendo a gente ficar mais individual. Então, é complexo, né? A gente pensar. Porque... Na verdade, essa vida... De mídia social, essa socialização de Facebook, de Instagram, é uma falácia. É uma falácia. Né? Você tem lá 2.000 amigos, 3.000 amigos. Mas se você precisar de um apoio real, talvez você vá ter 1, 2, 3, né?
Então, as mídias sociais, elas não melhoraram essa situação. E pelo contrário, né? Além de produzir um isolamento, ela também faz com que você produza conteúdos de perfeição que algumas pessoas acreditam. E quando vem aquilo, falam, puxa, eles são tão felizes e eu não sou. E aquilo é uma causa para deprimir as pessoas. É uma causa de estresse. Sim, de estresse, de observar, de baixa autoestima, né? Porque você só posta aquilo que você acha legal, né? Os problemas do dia a dia você não coloca lá. Sim. Então virou, na verdade, uma grande mentira aquilo, né? É um jeito de viver que não existe, na verdade, né? Então, como que essas redes sociais, como que o uso dessas redes sociais ou o uso excessivo está afetando o nosso cérebro? Afetando de forma muito ruim. A gente tem estudado isso também. Então, as redes sociais, na verdade, as informações hoje, né, se você pegar os jovens, né, eles se baseiam em informações muito rápidas, né, em posts rápidos, em vídeos rápidos. O indivíduo está estudando lá o Schopenhauer. Aí ele pega um vídeo ali do Schopenhauer que tem 3 minutos. E aí ele vê a parte superficial do Schopenhauer e ele acha que ele sabe o Schopenhauer, né? Estudei. Já estudei. E as pessoas tomam aquelas informações como reais e são informações sempre superficiais. Sim. O cérebro humano, ele precisa de aprofundamento, né? Por isso que a leitura é extremamente importante. A leitura realmente sedimentada, leitura profunda, porque é uma forma de você ativar múltiplas áreas cerebrais, de você fortalecer múltiplas conexões neuronais que te deixam melhor preparados para a vida, né? As pessoas que leem ficam melhor preparadas para a vida. O indivíduo que só se baseia nessas informações superficiais de WhatsApp, né, ou de Facebook ou de Instagram, elas ficam com as conexões só as mais superficiais. Então, essas pessoas elas ficam predispostas a serem enganadas. É uma forma muito fácil. Você pode enganar uma pessoa que só pensa superficialmente. E as pessoas que não aprofundam os seus conhecimentos através de leitura aprofundada e ficam só nas redes sociais e só naqueles vídeos rápidos, ela fica com uma forma superficial de pensamento. Isso é muito triste, né? E é uma grande realidade. A capacidade de memorização nossa tem caído demais, porque hoje a gente é totalmente dependente de um celular. Se você perder o celular, você vai lembrar de 1 ou 2 números e olha lá. Antigamente a gente tinha um monte de número na cabeça. Então, essa facilidade tecnológica, ela tem modificado o ser humano, né? Principalmente as gerações mais jovens. E a gente não sabe como vai ser a evolução disso. Porque os jovenzinhos ficam com mais dificuldade de conexão entre eles mesmos, né? Você vê um grupo de jovens, cada um está com o seu celular, ninguém está conversando entre si. Então, é uma perda de socialização e uma busca autocentrada o tempo todo. Isso é algo ruim. O doutor falou conexões cerebrais. Conexão cerebral seria, então, o neurônio conversar com outro neurônio. Com outro, então a gente tem lá 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio faz ali 3.000 conexões. Então a gente tem muitas redes. E como a gente vai ativar essas redes depende da experiência cotidiana. Inclusive no aprendizado e nas leituras mais profundas. Isso é uma forma de você manter um cérebro realmente saudável e com senso crítico, para você não ser enganado, né? Essa polarização que a gente vive hoje, né, essa polarização política e social, ela já é um fruto desse pensamento raso. Entendi. Porque o pensamento profundo, ele não dá lugar para polarização. Ele busca sempre um meio termo, né? Então, hoje essa geração que vem já totalmente conectada, né? Depois de uma pandemia, onde as escolas foram obrigadas a colocar as crianças em casa, na frente dos seus tablets, computadores, né? Já vai ser uma geração ainda mais sem memória, mais rasa, sim, né? Como o doutor está falando, infelizmente. Né? É claro que a tecnologia ela trouxe muitos benefícios, ela facilitou muito a nossa vida e ela dá acesso a informações de qualidade também. Mas o mais simples
é sempre o mais visto, né? Eu e a Érica, a gente sempre fala sobre isso. A gente faz esse projeto cedo e desde o início a gente conversou e falou, ó, não vai importar muito o número de seguidores, porque vai ser uma coisa séria, uma coisa densa, né? Então, no início a gente ainda fazia ali, dava 5 mil, 10 mil visualizações de Face, né? E depois isso caiu, hoje a gente consegue ali 1.000, 2.000. E são pessoas que participam da live com perguntas, né? Perguntas inteligentes e tal. Então a gente sabe que isso é um número pequeno. Agora, se a gente fizesse lá um vídeo de uma coisa simplória, de um negócio, né, engraçado, um negócio erotizado hoje, se você fizer, nossa, você tem 1 milhão de seguidores rapidinho. Então porque é uma as pessoas já não estão mais buscando aquilo que é profundo, né? Que é informação, que é denso. Isso, todo mundo quer a ficar no... superficialidade, é o TikTok, né? São os vídeos de 15 segundos. Não que a gente não possa ver isso, mas isso tem que ser uma parte pequena da vida, né? Não pode ser o que predomina. Não pode ser o que alimenta o seu cérebro. Exatamente. Né? Então, essas redes sociais, a intensidade com que a gente tem vivido, ela é preocupante, né? Porque eu vejo nos meus filhos, gera uma ansiedade, já gera um estresse, né? De ver, por exemplo, lugares que eles querem e que às vezes não podem estar, coisas para comprar o tempo todo, né? Gerando essa demanda que se não tivesse a mídia social ali, se não tivesse esse acesso, estaria só brincando de bola e pensando, né, na bola. Hoje eu acho que isso é muito pior. Na nossa época de infância, você é mais jovem que eu, mas na minha época de infância, né, a gente tinha lá o apelo comercial do mundo neoliberal capitalista, que é normal, tentando vender coisas pra gente, né? Os programinhas infantis, vendendo as botinhas, né, meu amor? As propagandas da TV, no caso. Mas hoje isso é muito mais intenso. Né? Hoje as crianças têm acesso às propagandas com métodos que realmente são cativantes. Sim. E, infelizmente, não é para o consumo só daquelas coisas básicas e simples como brinquedos, né? Hoje as coisas vão muito além disso. E hoje a criança, o jovem, ele já tem acesso. O pai, a mãe já não consegue acompanhar mais. E vira um grande problema, né? Tá na palma da mão, né? Sim. Doutor, o que vem primeiro, então? A ansiedade ou o estresse? Pergunta boa, né? O ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro? Sim, é uma pergunta boa. Eu acho assim, se você for ver ansiedade e estresse, tem uma confluência aí de sinais e sintomas, né? Eu diria para você que a ansiedade ela é uma coisa muito complexa, né? Que pode ter algo de genético, né? Pode ter algo relacionado lá a algum trauma no passado, algum trauma infantil, né? Algum abuso infantil. Então a pessoa já vai desenvolver ali uma deficiência serotoninérgica, um problema de neurotransmissores e isso já facilita ser mais estressado, porque se o indivíduo já tem essa tendência de ser ansioso, uma tendência fisiológica, vai ter mais dificuldade para lidar com os problemas. E o que a gente mais tem na vida é problema. Então, qualquer problema vai trazer um incômodo, uma dificuldade de adaptação. Então, o ansioso ele tem uma tendência muito maior a ser estressado. Existe também a ansiedade de cunho genético. Às vezes o indivíduo já nasce com uma predisposição realmente de ser ansioso. E aí ele tem uma chance maior de ficar estressado o tempo todo. O estresse, mesmo para aquele que não tenha nada de genético, mesmo para aquele que não tenha passado por nenhum abuso, nenhum trauma significativo, ele pode realmente ficar ansioso. O estresse ele pode trazer ansiedade, porque se você tem uma dificuldade para lidar com qualquer coisa, se você tem lá o tal do chefe opressor, eu falo muito chefe opressor porque tem muitos pacientes assim, né? Um chefe que chega ali, ele transforma aquele ambiente num inferno, né? Aquela cobrança e aquele clima pesado. Então o indivíduo vai ali se adaptando e ele vai liberando as substâncias, conforme a gente falou, e ele vai fazendo uma diminuição de serotonina. Ele vai fazendo uma diminuição de fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, ele vai ficando ansioso.
Então, o estressado, mesmo que ele não tenha nenhuma tendência, dependendo do tamanho do estresse, ele vai desenvolver um transtorno de ansiedade. Então, é uma resposta difícil para uma pergunta difícil, porque tem realmente uma convergência de estresse e ansiedade, apesar de que são coisas diferentes. Mas então, no caso da ansiedade, eu tenho os neurotransmissores... Sim, reduzidos, né? Reduzidos. E no caso do estresse, eu tenho eles... Com o tempo reduzido também. Porque, na verdade, você vai produzir o cortisol, vai produzir a adrenalina, você vai fazer a desbiose intestinal e isso vai reduzir a produção de serotonina. Aí que vem uma coisa legal, né? Antigamente, a gente tratava depressão e ansiedade sempre baseado na teoria monoaminérgica, que era uma deficiência de serotonina, de dopamina. Realmente tem essa deficiência, mas hoje a gente sabe que o fator inflamatório ele é fundamental. Sim. Então, porque a inflamação diminui o BDNF, diminui a serotonina. Então, às vezes eu pego o paciente lá com depressão, está tomando muito antidepressivo e ele não melhora. Só que ele continua se inflamando. Sim. Ele continua comendo açúcar, ele fumando, comendo farinha branca, ele continua sedentário, ele está obeso, e aí ele está tomando um monte de antidepressivo. O antidepressivo só melhora o nível do monoaminérgico, mas não reduz a inflamação. Sim. Então é fundamental mudar o estilo de vida para que haja uma melhora da ansiedade e da depressão. Só o remédio não vai funcionar. Sim. Essa é uma luta constante no balcão da farmácia, porque muitas vezes o paciente chega na farmácia dizendo assim, já faz 6 meses que eu uso esse remédio, esse ansiolítico ou esse antidepressivo, e eu não estou vendo diferença. Mas é por isso que o doutor falou. Tem os outros fatores. Né? Eu costumo dizer para os pacientes assim, mas o remédio, ele tem que ser usado junto com as estratégias. Sim. Não sozinho. Sim. Né? Nunca posso eu pensar que o remédio vai resolver o problema sozinho. Se eu continuo sofrendo ali os ataques... Né? Da inflamação, por exemplo. Isso, estilo de vida inadequado. E as pessoas muitas vezes se pegam assim, mas então eu tenho que parar de fumar? Sim. Eu tenho que parar de comer o doce todo dia, todo momento? Acorda, no café da manhã é pão, daí no almoço tem sobremesa, além de todo o carboidrato. Então, assim, ele está o tempo todo... Se inflamando. E a ansiedade, a depressão tem tudo a ver com inflamação. Tudo a ver. Eu fiz um estudo recentemente, que a gente vai publicar muito em breve, sobre pacientes com transtorno de ansiedade de difícil controle, já tomando um ansiolítico, um antidepressivo, e a gente começou a introduzir probióticos e mudar a alimentação desses pacientes. Mudança de estilo de vida, exercício físico. E a melhora que eles tiveram foi fantástica, sem a gente ter que aumentar a dose do antidepressivo ou do ansiolítico. Então, mudança de estilo de vida. Sim. A gente tem que incentivar as pessoas, né, a fazer as mudanças, porque, como eu disse, né, o medicamento, ele é um artifício, mas não para ele ser usado sozinho, isoladamente. Isso mesmo. Nesse caso da ansiedade, que estratégia, então, que eu posso lançar mão para atenuar? Para atenuar a ansiedade. Eu acho que todos aqueles aspectos que a gente comentou para reduzir estresse vai ajudar na ansiedade. Primeiro ponto é exercício físico. O exercício físico, ele reduz a inflamação crônica subclínica, que tem relação com a ansiedade. O exercício físico aumenta o nível de serotonina, aumenta o nível de dopamina, que são os neurotransmissores que dão uma sensação de bem-estar e de felicidade. Aumenta o nível de endorfinas, né, que dá uma sensação de bem-estar muito grande. Então, o exercício físico tem que ser praticado. Segundo, privar, tentar ter um sono adequado, não ter privação de sono em hipótese nenhuma. Né? Se o sono está ruim, tem que buscar essas medidas de higiene do sono que a gente comentou agora. A alimentação é fundamental. Se você tem transtorno de ansiedade e come muito açúcar, muita farinha branca, muito ultraprocessado, você vai aumentar a inflamação. Então, você tem que evitar esses alimentos. Porque na ansiedade vira uma bola de neve. Sim. Quando o indivíduo está ansioso, ele tem que comer um pote de sorvete. O que acontece? Ele aumenta a inflamação, ele fica mais ansioso. Ele libera um monte de dopamina. Aí isso dá um bem-estar
temporário. Sim, aí depois momentâneo. ele precisa comer mais outro pote de sorvete para aumentar a dopamina. E aí isso vai aumentar o quê? A inflamação e a ansiedade e a depressão vão aumentando. Então, exercício físico, alimentação adequada, o sono de qualidade e gerenciar o estresse com mudança de estilo de vida no sentido de buscar contato com a natureza, ter tempo para a família, compartimentalizar a vida, né? A gente tem que ter tempo para trabalhar, sim, claro. A gente tem que ter tempo para a família, a gente tem que ter tempo para se divertir, a gente tem que ter tempo para a gente mesmo, né? Num ato de meditação, por exemplo, de respiração consciente. Então, gerenciar estresse é algo extremamente importante também no controle da ansiedade. E buscar a socialização, né? Que, como a gente está dizendo aqui, é um verdadeiro remédio. É lógico que depois de tudo isso tem os medicamentos que têm uma importância muito grande também, né? Então, com essas informações todas que o doutor passou aqui, a gente pode entender que o estresse e até a ansiedade, eles estão relacionados ou eles são influenciados pela história de vida de cada um. Aquele chefe opressor que o doutor comenta, não necessariamente ele é opressor para todos, né? O que eu aguento de estresse ou o que eu entendo como estresse, para mim, não obrigatoriamente vai ser para o outro. Tá correto? Sim, eu acho que sim. É a questão da resiliência, né? Porque cada um lida de um jeito, né? Às vezes tem uma pessoa que consegue lidar com estresse terrível e ele lida com aquilo e ele sai até fortalecido daquilo. E tem outro que com aquele mesmo fator estressor ele deprime e ele não consegue sair do lugar. E será que teria algum jeito da gente ajudar uma pessoa que, por exemplo, não aguenta o estresse que eu aguento? Como que eu poderia ajudar essa pessoa a trazer... Porque, assim, eu não posso interferir na história do outro, né? Um trauma que, às vezes, uma pessoa sofreu pode até ter sido parecido com algo que eu sofri. Sim. Mas eu lidei de uma forma. E sim, aquela pessoa, às vezes, está, como o doutor disse lá no começo, né? Está murmurando, reclamando, sim, se colocando de vítima, né? Como que eu consigo ajudar? Acho que o primeiro ponto é conhecimento, né? É fazer essa pessoa entender que, por exemplo, o remoedor crônico, o lamentador crônico, ele entra numa bola de neve para depressão e ansiedade mesmo. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é que remoer é muito ruim. E quando o indivíduo é muito remoedor, onde ele está errando? Ele está errando principalmente em não viver o momento presente. Porque se as pessoas fazem isso que a gente falou aqui, viver o presente, aproveitar esse momento aqui, então a pessoa vai parar de remoer. Porque ela está recrutando todas as áreas do cérebro para atenção plena no agora. E aí vai prestar atenção nos detalhes e a vida vai ficando mais interessante. Eu acho que isso é um ponto fundamental, né? Muitas vezes essa pessoa vai precisar de uma ajuda de mudança de fisiologia cerebral. Então, às vezes vai precisar, sim, de um medicamento. Hoje nós temos muitos medicamentos que têm um perfil de segurança fantástico, né? Que a gente pode usar por tempos curtos, às vezes por tempos mais longos, mas com muita segurança. Então, esses dois fatores são importantes. E sempre buscar, sempre orientar essas pessoas a mudar estilo de vida, né? Entender que se ela tem alguma coisa pró-inflamatória no organismo, essa ansiedade ela vai se perpetuar. Então, tem que lutar contra isso, comendo direito, se exercitando, evitando o excesso de peso. Então, são orientações gerais de mudança de estilo de vida, que pode beneficiar qualquer pessoa. E o doutor, a gente falando disso, né? Nesses momentos, eu consigo usar, além do medicamento que pode ser necessário, eu consigo usar uma planta, um fitoterápico, um chá, que me ajudaria, né, numa modulação neuronal? Certamente, né? Tem muita coisa boa. É que aí vai fugindo um pouquinho da alopatia, sim, né? Mas tem muita coisa que é da homeopatia que está chegando na alopatia, né? A gente tem um remédio muito interessante aí, que é o grande exemplo, que é a Bacopa Monnieri, sim, né? Remédio utilizado na medicina chinesa, tal, depois veio para a homeopatia do Ocidente, e hoje a alopatia trouxe esse remédio porque ele realmente funciona muito bem, né? Ele melhora nível de acetilcolina, melhora
a parte de memória, né? Sim. E a gente tem alguns redutores de ansiedade que eu particularmente gosto de usar. Por exemplo, a passiflora. Sim. Dependendo do nível da ansiedade, a passiflora pode às vezes até resolver, né? Então, os fitoterápicos são interessantes. E a gente fala em fitoterápico, a gente pode estar falando em alimentação também, né? Por exemplo, as especiarias, elas têm uma ação fantástica para melhorar a função cerebral, reduzir a ansiedade, né? Então, comer, botar lá no seu temperinho orégano, né? Colocar coentro, cebolinha, né? Esses temperos, Salsinha. eles têm salsinha, eles têm uma capacidade antioxidante fantástica e de melhorar até a parte da ansiedade, porque eles têm ação anti-inflamatória, antioxidante, né? O chá de camomila, né? Hoje a gente tem algumas evidências substanciais sobre a eficácia do chá de camomila na melhora da insônia, por exemplo, né? A importância do chá verde como um antioxidante, Sim. como uma substância realmente neuroprotetora. Então, os fitoterápicos têm espaço, sim, claro. Tem gente que não, por causa de questões de estômago, né, gastrointestinais, a pessoa não pode com o chá verde, né? O chá verde teve um problema de algum tempo atrás, na Europa eles ficaram assustados porque tiveram alguns problemas de hepatotoxicidade, de alteração de fígado. Mas depois, estudando profundamente, eles viram que realmente era aquele chá em específico, contaminado, né? O chá verde, em quantidades moderadas, ele é muito seguro. Eu, particularmente, consumo chá verde diariamente. Eu acho muito legal. Agora, lá em casa, depois de um diagnóstico de TDAH, coloquei a L-teanina, que é o do chá verde, o safrim, que também está envolvido nessa produção de dopamina, e um componente que é da seda, o Brain Factor 7. Não sei se o doutor já ouviu falar. Não, eu não conheço. Depois a gente pode estar passando mais informações em especial sobre esse. Então, doutor, para a gente ir encerrando esse nosso assunto, esse nosso podcast, que conselhos, diante de tudo isso, você ainda daria para os nossos ouvintes que desejam manter uma boa saúde mental e reduzir, assim, riscos de doenças neurodegenerativas, doenças neurológicas como o Alzheimer? Eu diria que primeiro perder aquele preconceito de que consultório médico, principalmente do neurologista, é consultório só para quem está doente. Sim. Né? A prevenção ela é muito importante. Então, eu acho que essa cognoscopia advogada pelo Dr. Dale Bredesen aos 45 anos, eu acho que todas as pessoas deveriam seguir. Buscar um neurologista que faça prevenção de declínio cognitivo. De maneira geral, o que eu diria é que as pessoas precisam caprichar no sono, não deixar de fazer exercício físico. Eu sempre digo para os meus pacientes que o maior erro que o indivíduo pode cometer em relação à saúde é ser sedentário. Nada é mais errado que isso, né? Então, exercício físico é para todo mundo. Caprichar na alimentação, lembrar que açúcar, farinha branca e os ultraprocessados devem desaparecer ou diminuir o máximo possível. Né? A nossa dieta, ela tem que ser baseada em vegetais. Não estou dizendo aqui que tem que ser vegetariano, não é isso. Mas a base da dieta, a maior parte da dieta, tem que ser com vegetais. Isso é importante. E o outro fator importantíssimo é gerenciar bem o estresse, né? Busquem saber sobre meditação, sobre respiração consciente, busquem contato com a natureza, divirtam-se com sua família, com seus amigos, entendam que o trabalho ele tem que ser só uma parte da vida, ele não pode tomar conta de tudo. E são coisas relativamente simples que está ao alcance de todos. Diante da sua colaboração com os livros, né, com o seu trabalho nesses anos todos, com a sua experiência, a gente deve, né, se permitir se olhar, né? A gente não tem uma cultura de prevenção. A gente tem uma cultura de cuidar da doença. Isso. E não de cuidar da saúde. Né? Eu tive um episódio recente com a minha mãe, de câncer, e a gente, passado todo o processo de quimioterapia, terminado esse processo, quimioterapia e cirurgia, falei para ela: agora, mãe, vamos falar de saúde.
agora passou, vamos esquecer o que passou, né? Não é nem esquecer, né? Vamos aprender com o que passou e falar de saúde daqui para frente, né? Não ficar pensando na doença, Sim. porque essa prevenção, ela tem que estar no nosso dia a dia. Sim, tem que estar sendo cultivada dia a dia. A saúde cultivada no dia a dia, né? Perfeito. Sendo por escolhas corretas na alimentação ou no que fazer, sendo por atitudes, né, que a gente tem que tomar. Então, doutor, agradeço muito por compartilhar todo o seu conhecimento hoje conosco. Você tem alguma frase, alguma mensagem final ou recursos que ainda gostaria de compartilhar com as pessoas aqui, com os nossos ouvintes da live, do Pod? Quero agradecer ao seu convite, né? Eu acho que Pod Light vai fazer muito sucesso porque é algo sério, algo voltado para a saúde e para a saúde de todos, né? E quero agradecer a todos que vão assistir, ao pessoal da live, pessoal muito querido, que são seguidores assíduos e que me dão muita satisfação de saber que eu estou ajudando pessoas que eu nem conheço pessoalmente, mas que melhoraram o seu estilo de vida e sua saúde. E dizer que depois a gente vai disponibilizar na íntegra esse podcast, né? Porque eu não sei como é que ficou a qualidade ali na live. Mas a gente disponibiliza, com certeza. Agradecimento a todos aí. Eu que agradeço. Eu gostaria de deixar uma frase para a sua reflexão hoje, que é: não olhe para trás com rancor, nem para frente com medo. Trazendo isso para esse nosso assunto de hoje, se você não cuidou da sua saúde até aqui, que não é para a gente ter sentimento de culpa e nem rancor, né? A gente tem que começar hoje a olhar para a nossa vida e viver um dia pleno, uma saúde plena daqui para frente. E por outro lado, se existe na nossa genética um fator de risco que nos coloca medo, né, a olhar para frente, que a gente tem que, como o doutor falou aqui, a genética é uma porcentagem, não é destino. Não é um destino e nem uma sentença. Exatamente. Né? Então a gente tem que olhar para a nossa saúde lá na frente sem medo. A partir das escolhas que eu faço hoje, eu tenho que confiar que eu estou fazendo o melhor para a minha saúde. Entendi. Eu gosto muito de incentivar as pessoas a cuidarem da saúde e pensarem na saúde a longo prazo. Eu quero envelhecer bem. Eu acho que, independente de genética, do que vem aí pela frente, hoje eu estou plantando algo bom na minha saúde, né? Para cuidar. Eu quero chegar lá na frente e falar: o que estava no meu alcance, eu fiz de bom. Sim. Né? Sem ser neurótica, sem ficar chata, né, com relação à alimentação, a ter que fazer. Não, a gente tem que ter uma vida real. E tem uma vida que não é fácil, muitas vezes, né? Encaixar uma atividade física ou comer tudo aquilo que eu deveria comer, mas dentro da minha realidade, o que de melhor eu posso fazer, né? Então é isso, gente. Muito obrigada a todos que compartilharam aqui desse momento com a gente, aqui na live, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e até o próximo episódio.